bem, irmãos? Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Deus é bom, né? Comemorando aqui 5 anos, dos quais nós temos acompanhado o crescimento de vocês. Nós temos visto o que Deus tem feito. Toda vez que a gente vem aqui, a gente vê o quanto Deus tem acrescentado a esta igreja, né? E eu fico acompanhando lá, muito animado. Como eu já disse a vocês, eu comprei um giroflex desse aqui, ó. Às vezes vocês estão lá, começam a cantar, eu faço do mesmo jeito. Depois vou mandar uma foto para vocês verem, é verdade. E aí a questão é que eu vejo o quanto que em 5 anos Deus tem feito aqui coisas extraordinárias. A gente já começa conversando com vocês, e aí alguém pode dizer assim: 5 anos, tão pouco tempo, Deus está fazendo tanta coisa. Mas aí vocês não sabem que Deus, Ele não começou a fazer isso em 5 anos. Na verdade, Deus vem preparando esta igreja para o que está acontecendo agora. As pessoas que estão aqui, Deus Ele foi direcionando em todos os lugares, em todas as experiências que vocês tiveram, foram tudo isso para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Minha amiga, tá aqui, Larissa, tá aqui na minha frente, olha. Então agora eu fiquei mais nervoso, viu? Tudo bem, pessoal? Olha só, sabe o que acontece? Tudo que a gente passa na vida é para o nosso crescimento. Quando nós estamos enfrentando algum tipo de problema, nós não entendemos de imediato por que aquilo está acontecendo e ficamos um pouco angustiados, desnorteados, sem saber como proceder. Daí a maturidade vai chegando e a gente vai entendendo que foi necessário aquilo. Se não tivesse acontecido aquele episódio, aquela frustração, até aquele trauma na nossa vida, a gente não teria aprendido. Porque tem pessoas que não aprendem com conselhos, tem pessoas que não aprendem com a palavra doce de amor, mas aí a vida, que não tem pena de ninguém, ela pega a gente e ela nos ensina. E aí a vida vai nos ensinando. Às vezes papai, mamãe diz: ó, é assim, meu filho, eu não quero bater em você, então me obedeça. E aí a gente vai e passa do limite. E sabe o que acontece? Papai não bate, mamãe não bate, mas a vida bate. E aí a vida bate porque a vida quer que a gente cresça. Vocês sabem que já existe um estudo que todas as pessoas, elas crescem na dor. E na dor tudo acontece. Quando estamos em fase de crescimento, nós começamos a sentir dores. Aquilo é os ossos crescendo, esticando a pele, esticando os nervos, e começamos a sentir dor. Tudo na vida vem com dor. O nascimento vem com dor, o crescimento vem com dor, o amadurecimento vem com dor. As coisas acontecem com dor. 5 anos com dor. Nem sempre compartilhado aqui em púlpito, mas eu acredito que se você tiver a oportunidade de convidar a liderança dessa igreja, eu aprendi com vocês uma coisa aqui, viu? Que aí sempre quando eu estou nos púlpitos, eu digo assim: olha, se você souber fazer comida boa, me chame. Eu aprendi com vocês. Mas vamos para o texto, para a gente não ficar nas nossas palavras. Salmos de número 100. Salmo de número 100, onde vai dizer assim, verso de número 1. Vou ler na sua versão, que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Aclamem. Em outra tradução diz: celebrem, cantem, glorifiquem. O aclamar e o celebrar, dentro desta conotação aqui, quando você está lendo a Bíblia Sagrada, você vai ter que entender. Por isso que é tão complicado as pessoas elas interpretarem a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Por que que tem algumas coisas que quando estou lendo eu não entendo? É porque a Bíblia Sagrada ela foi escrita em línguas diferentes da nossa, do português. Ela foi traduzida muitos anos depois, mas ela foi
tanto escrita no hebraico quanto no grego. Então, quando você está lendo aqui uma palavra que diz assim, aclamem, aí ele pega lá no português, ele vai dizer assim, ó, o que eu quero dizer na verdade é que vocês gritem, celebrem com força, com vida. E aí é uma interpretação da língua daquele tempo. Em qual língua? No hebraico. Então no hebraico a gente vai ler, e a gente, quando está lendo, a gente entende que a palavra no original está escrita assim: quando vocês forem celebrar, quando vocês forem agradecer, quando vocês forem festejar, vocês peguem e gritem para todos escutarem. Tudo bem? Aqui eu não vou fazer uma crítica, mas uma observação. O que acontece é que uma vez eu estava em um retiro. E você sabe que retiro, eu adoro retiros. Se você tiver uma oportunidade de participar de um retiro, nunca deixe de participar. Pessoas são mudadas, vidas são mudadas, rotas são mudadas. Imagine você ficar numa imersão de 3, 4 dias só escutando palavras de fé, de amor, abraço, quebrantamento. Eu digo a você que a gente volta mudado, não é assim? Eu adoro retiros. Mas o que acontece é que a gente participou de um retiro de jovem. E quando nós estávamos lá, o pessoal estava meio dividido entre o culto e assistir lá uma partida de futebol que estava sendo televisionada. O que acontece é que na hora do culto, as pessoas estavam tão tristes, as pessoas estavam tão para baixo, não tinha vibração. Não é como este culto agora, como esta celebração que a gente viu agora. Eu digo a você que a minha vontade, quando eu chego nesse culto aqui, quando eu chego aqui no momento do louvor, é de trazer uma rede, uma cama para me dormir aqui. Que é bom demais adorar a Deus nessa igreja. Mas tem lugares, pessoal, que parece que é até um funeral. Já prestaram atenção? As pessoas não têm vida, as pessoas não celebram, elas não sabem agradecer. Passaram uma semana todinha, foi luta, foi peia. Você ficou perto de pessoas insuportáveis, com a licença da palavra. Pessoas que você sabe que não gosta nem de você, mas aí você teve que suportar pela fé. Você venceu esse desafio. Aí eu digo a você que você chega num domingo como esse, e aí você não entende a palavra. Celebrem, gritem, cantem, falem, diga que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você tem motivo para isso. Eu volto, Luísa, lá para o retiro. E quando eu estou lá, e a gente cantando, pulando, fazendo, irmão, todo tipo de artifício e nada. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou tão ruim assim. Mas o problema não é com a gente. Às vezes, as pessoas não compreendem as coisas. E aí a pessoa lá no culto não estava querendo esboçar nenhuma reação. E na hora da televisão, do jogo ou da partida de futebol, porque aí eu tive uma percepção, e aquilo eu aprendo com tudo. Quando aquele time, ele fez o gol, esse menino que estava no retiro, ele só faltou quebrar tudo. Levantou a cadeira para cima, saiu gritando como um louco, gritando e vibrando. E quando eu fiquei só olhando para ele assim, eu disse, eu acho é bom, porque eu estou igual aqueles pais quando vê uma coisa ruim, para dar uma lapada. Quando ele veio correndo assim para mim, ele venceu. Quando ele chegou assim, aí eu disse, muito bem, quem venceu? Quem venceu? Ele disse, o Corinthians. Nada contra o Corinthians, mas eu tenho que dizer isso. Eu parei assim e disse, tudo bem. A gente passou ali quase 1 hora dizendo que Jesus venceu, e eu não vi essa paixão toda. Eu não vi, porque tudo que você coloca amor, que você coloca paixão, que você coloca vibração, você entende. Eu não estou querendo que vocês fiquem o tempo todo como algumas igrejas, que até eu participo de algumas, que ficam o tempo todo gritando. Ah, claro que eu tenho que ir lá e respeitar aquele culto, e eu até grito também quando eu estou lá, pessoal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não quero que você fique o tempo todo gritando aqui, porque isso não faz sentido. Agora eu quero que você entenda uma coisa: celebrem ao Senhor com voz, com cânticos, com louvores, com vibração, com paixão. Diga assim: Ele venceu, com a mesma força do Corinthians, com a mesma força do Flamengo, com a mesma força do Brasil, com a mesma força do Vasco, com a mesma força do Palmeiras. E aí teve gente que já levantou a mão, não foi ali, ó? Com a mesma força. Gritem. 5 anos? Deixa eu dizer uma coisa para você.
É muita coisa, viu? Ai, só Deus para dizer quantos altos e baixos aconteceram. Só Deus e a liderança dessa igreja para ver com dores como foi que foi gerado cada rostinho desse. Só Deus e a liderança dessa igreja para dizer como é que em 5 anos eu fico vendo as postagens. Parece que é todo mês que vocês batizam aqui. Todo mês vocês batizam aqui. De 2 em 2 meses, de 2 em 2 meses. E eu vou começar a vir para tomar café. Que eu estou sabendo que tem um café, viu? Sou doido para comer. Eu vou começar a vir para o batismo, mas não é para me batizar, é para tomar café. Porque, irmão, de 2 em 2 meses eu vendo aqui o povo se batizando. Irmãos, eu quero dizer para você que se eu não pregasse mais aqui, eu passaria 2 horas aqui só celebrando, gritando, falando, agradecendo e dizendo: Deus, muito obrigado. A autoria deste salmo de número 100 não tem uma definição. Quando você está lendo sobre os salmos, você vai compreender que os salmos ele tem vários escritores. Os salmos ele tem uma mensagem de que quando você escutar a palavra salmos, quer dizer inário, ou aquilo que pode ser cantado por cordas. Então, naquela época lá atrás, eles pegavam e se reuniam como nós estamos fazendo aqui. E aí quando eles se reuniam, eles diziam assim: o que é que nós vamos cantar hoje? E aí alguém olhava para o outro e dizia assim: abra aí no Salmo 23. Porque nós vamos pegar uma harpa e nós vamos agora tocar uma harpa e nós vamos cantar agora para toda a comunidade e para toda a comunidade que acredita em Deus. Nós vamos começar a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora eles cantam lá na língua dele, eu não consigo fazer, tá certo? E eles dizem: o que é que a gente vai cantar hoje? Eu disse: que culto é hoje? Isso hoje é culto de aniversário, é culto de celebração. Qual é o que é que tem? O que é que nós temos no inário? Nós temos no inário o Salmo 100. Então vamos lá, abram aí o rolo e a gente vai ler agora e vamos cantar o Salmo 100. E eles começavam: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E aqui não tem nada a ver com uma bolha religiosa, não tem nada a ver com uma denominação específica, não tem nada a ver se alguém é protestante, se alguém não é protestante. Não, aqui quando você abre a Bíblia e você lê, Deus está convidando você a celebrar. Celebrar pelo quê? Pela vida. E deixa eu dizer para você, eu tive percas no período da pandemia. No período da pandemia, eu fui também acometido do Covid-19. No período da pandemia, vizinhos da direita, vizinhos da esquerda, irmãos, foi uma tragédia. Eu sei que você também é consciente disso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: só eu estava naquele período vivenciando esse momento. Quem estava mais vivenciando aquele momento? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você ainda está aqui para contar uma história. Fico triste, mas o que está escrito na palavra é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quem partiu é porque o momento dele era aquele. Mas se eu e você nós estamos aqui porque ainda existe uma missão para nós cumprirmos. Nós não cumprimos a nossa missão ainda, e nós temos que entender que hoje é dia de celebração. Eu tenho que agradecer porque eu já escapei da morte. E quando foi que você escapou da morte? Da faca, da bala? Não, eu escapei de uma pandemia, eu escapei de uma doença mortal, eu estou aqui para agradecer a Deus pelos 5 anos e para agradecer a Deus pelo dom da vida, porque Ele me deu vida para cumprir uma missão. Sabe qual é a minha missão? É dizer para vocês que Deus existe, é dizer para vocês que existe ainda uma esperança para a sua vida, é dizer para vocês que a minha vida um dia era uma vida de um jovem depressivo, deprimido, entristecido, com vontade de não mais viver, mas de morrer. Mas Deus me encontrou, e do mesmo jeito que Ele me encontrou, através da fé, Ele encontra você, e Ele pode te dar um norte, Ele pode te dar uma rota, Ele pode te ajudar. Então hoje é noite, é momento de celebração. Celebrai-vos ao Senhor. Parece uma metralhadora, né?
Chega meu coraçãozinho, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que acontece é que esse Salmo de número 100, ele não tem uma autoria. Então muitos atribuem ele a Davi, porque na Bíblia os autores dos Salmos eram Asaf, Moisés e Davi. Eles tinham também, tem outros escritores, mas o que acontece é que Davi recebeu essa incumbência. E por quê? Porque Davi era alguém que tocava com cordas. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, mas já dizendo para vocês, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê, tem um quando, tem um como, agora também tem um tempo. E aí não é no meu tempo. Eu tenho muita ansiedade. Eu não sei se vocês têm, eu tenho ansiedade. Uma pessoa me pergunta uma coisa, se eu pudesse eu ligava aquele modo lá do WhatsApp, modo 2x logo. Fale logo, meu amigo, eu não estou com paciência não. Sai daqui, você está lento demais. Só que na proposta de Deus não é assim. Na proposta de Deus, Deus ele vai deixar você no ponto. E deixar você num ponto não é deixar você maior, não é deixar você mais forte, não é deixar você mais altivo. Não. Na proposta de Deus é deixar você mais servo. É deixar você mais simples. Eu conheço pessoas que as pessoas era tão grande, era tão, sabe, mais grande na mente dela, porque a psicologia já explica que existem vários tipos de eu. Existe o eu imaginário, aquilo que a gente imagina que é, o eu imaginário. Existe o eu social. O eu social é o que eu apresento agora. Eu vesti, aí eu fui pesquisar lá na internet a roupa para vestir hoje no dia de aniversário. E aí tem uma pesquisa para isso, entendeu? Cadê o pessoal que tira foto? Quando você abre assim que vem uma luz, aí a foto pega na roupa que está lá. Você entendeu? Existe o eu imaginário. Agora existe um eu chamado eu real. Que isso aí não tem nada a ver com o que a gente apresenta. Esse daí só quem sabe é você e Deus. Esse daí é você lá dentro do seu quarto agoniado. É você sem saber que posição tomar, que decisão tomar. Esse eu aí, o eu real, é o eu que Deus ele fica olhando assim, dizendo ainda não está pronta e ainda não está pronto, mas eu estou preparando. Eu permiti coisas acontecerem na sua vida para você que é o eu real, para você amadurecer, para você crescer e para você ficar do jeito que eu quero para te usar em um momento oportuno. Eu conheci o pastor dessa igreja, ele e Luísa, ele sempre foi levita, pessoal. Eu gostava muito de escutar o Felipe, que hoje pastor Felipe, mas antes nós éramos mais jovens, né? Eu mais jovem do que ele e depois, né? Mas aí o pastor pegava um violão e ele começava a cantar uma música de 4x1 e eu lá sentadinho, eu ia pregar já bem maguinho. Eu ficava olhando ele assim, disse, mas para cantar para ele, eu bem maguinho, só que eu fiquei mais forte e ele, né? Mas a questão, com todo respeito, que eu amo ele, mas a questão é que eu sempre vendo a maneira como Deus ia preparando o Felipe. E aí eu acredito que nem passava pela mente de Felipe dele ser um pastor. Nem passava pela mente dele, mas Deus ia preparando o Felipe. Deus foi preparando o Felipe. Porque tem pessoas aí fora que já se autodenominam alguma coisa. E quando você vê alguém se autodenominando alguma coisa, essa pessoa nunca é aquilo. Nunca é aquilo. E ele ouvia aquele homem crescendo, até ele chegar aqui. Quem é Felipe? Felipe é um homem semelhante a Davi. Davi era o filho menor de Jessé, o homem esquecido lá no curral das ovelhas, um homem que sabia tocar harpa, que era levita, mas que na hora que era para ser ungido, o pai esqueceu dele. O profeta foi para a casa de Jessé e procurando o rei daquele que iria ser o rei de Israel, e passou todos os irmãos, mas não passou Davi, até o dia em que Davi, Deus pegou e disse assim, ó, é hoje. Levanta a sua mão assim comigo. Celebração de 5 anos. Você sabia que pode ser hoje?
que Deus vai te dar uma iluminação e um entendimento para você entender que a sua vida pode ser mais do que isso. Deus, nesse momento, Pai, abre esse entendimento, traz iluminação para essa vida, porque essa vida não vai viver abaixo daquilo que o Senhor já planejou para ela. Tira todos os empecilhos, tira todas as problemáticas, tira todas as travas da mente dessa pessoa. Desbloqueia hoje, Pai, uma missão poderosa sobre esta vida. Davi estava lá tocando harpa, mas Deus disse assim: eu estou procurando um rei, eu estou procurando um pastor, eu estou procurando um líder, eu estou procurando um adorador, eu estou procurando alguém que se coloque na posição. Quem é essa pessoa? Davi. Encontrou Davi, trouxe Davi. E aí, pessoal, estar aqui não é uma coisa fácil, mas é uma coisa prazerosa. Sabe o que Deus faz? Deus pega Davi e coloca Davi para cantar no reino, para Davi ver como é que se comportava o reino. Mas estava de boa no reino? Não, ele tem que expulsar demônios, porque a Bíblia diz que Davi foi chamado para tocar harpa, para sair um espírito maligno da vida de Saul. Estava lá no reinado, porque antes de Deus colocar você na posição que Ele quer, Ele vai te apresentar as coisas, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar com conexões com pessoas. Eu acredito que você já deve estar vivenciando um momento, já deve estar experienciando alguma coisa com alguém e dizendo assim: eu posso ser mais, eu posso ir além. Se essa pessoa conseguiu, não é inveja, é admiração. Eu posso ir também. Se essa pessoa conseguiu ser um médico, por que eu não consigo? Se essa pessoa conseguiu ser alguém na vida, por que eu não consigo? Você consegue. Agora você tem que desbloquear sua mentalidade. E para isso você tem que estar nos ambientes certos. E aí eu vou dizer uma coisa que está vindo agora na minha mente para dizer: talvez você esteja com amizades erradas e ambientes errados. E enquanto você estiver com esse tipo de comportamento, você vai viver as mesmas coisas. Porque comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. Eu quero mudar. Você quer mudar? Então mude o seu ambiente. Você quer mudar? Então mude a sua linguagem. Você quer mudar? Você precisa mudar. Mas você não precisa mudar porque eu estou dizendo que você precisa. Você precisa mudar porque você tem uma missão para cumprir em vida. Amém? Eu estou nervoso, mas daqui a pouco eu fico, viu? Sabe o que aconteceu? Davi é um exemplo. Vou encerrar essa parte de Davi para dizer uma coisa para vocês aqui. Quando Davi estava em casa, ele foi ungido. E simplesmente o pai dele viu os irmãos indo para uma guerra. Tinha um homem que fazia 40 dias que estava gritando. O nome deste homem, Golias. E ele gritava para toda a nação de Israel, desafiando a nação de Israel e dizendo: quem me vencer, nós vamos ser servo de vocês. Ninguém tinha coragem. Aí Davi foi num dia normal, pegou o alimento dos irmãos em um dia normal. As coisas começam a acontecer em um dia normal, quando você experimenta na sua intimidade o sobrenatural de Deus. Pessoas querem viver coisas grandiosas, mas elas não têm intimidade. E aí quando ele vai levando a comida dos irmãos, quando ele vai chegando, ele escuta um grito. Um homem bem grandão, quase 5 metros de altura, gritando e dizendo: quem é de vocês? Venham para cima, e chamando para briga mesmo. O nome dele é Golias. E ninguém teve coragem. Mas é um menininho, ruivo, pequenininho. Eu gosto de gente pequeno. Ó, deixa, hein, Anne? Eu olhando ali, eu disse: rapaz, ela hoje está dando o povo mesmo, viu? O pessoal tudo subindo, diaconisa atrás nas costas. Ela pegou isso. Deixa eu ver aqui. Licença, tá bom? Ela sozinha pegou assim, pastor, e saiu assim como se parecia Davi.
E eu estava ali, quando eu vi assim, ela trazendo assim, e o irmão estava ministrando, né? E aí então estava ministrando, vai ver aquela menina. Eu gosto desse povo. Só que aí, quando vem trazendo comer, que vem chegando, ele vai escutando. E ele vai escutando a confusão. E aí ele vai ficando animado. E o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Me diga o que está acontecendo. Aí o povo vai dizendo, é porque esse homem faz 40 dias que está desafiando os melhores guerreiros. Ele disse, está desafiando? É. E por que ninguém ainda foi para cima dele? Não, é porque o povo está tudo com medo, e Saul está com medo, e está se tremendo todinho ali dentro, e é. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O que é que alguém ganha se vencer esse gigante? E aqui tem um dado, tem um negócio poderoso para dizer a vocês. Nunca entre em confusão, que você não ganha nada. Tem gente que tem confusão, não tem nada a ver, né, com a confusão. De primeiro, quando eu era mais novo, que eu ainda sou, mas eu era mais, eu entrava nas confusão tão sem sentido, até para defender o outro estava errado. Eu disse, qual é a confusão? Entra agora. Tem juízo não. Hoje assim, tem uma confusão, quando eu vou vendo assim, eu finjo demência e vou passando assim, parece um soldado. Não entre em confusão que não cabe você. Você ganha o que com isso? Nada. Então sai fora. Você ganha o que com isso? Nada. Então por que você vai entrar nessa confusão? Davi perguntou, o que é que ganhamos se vencemos ele? Aí os soldados disseram, você vai ganhar. O rei diz que vai enriquecer quem vencer Golias, vai enriquecer ele. A família vai ficar isenta de impostos. E ainda tem mais uma coisa. O que, Davi? Aí Davi ficou assim, já ficou esperto. Ele disse, o que mais? Ele disse, e ainda vai casar com uma princesa. Aí Davi disse, quem é esse circunciso que vem contra o povo de Deus? Irmão, quando você tem convicção, Davi ele podia entrar já na força, na fé, no poder, na unção, na glória. Mas você tem que saber por que você está brigando. Compreende o que eu falo? Quando ele chegou lá, foi vestir a armadura, não deu certo, já pulando as etapas. O que acontece é que quando chega lá na frente, o gigante começa a rir, zombar dele, e começa a dizer assim, eu por acaso sou um animal para você vir com pau e pedra para cima de mim? Quando eu tinha, aí começaram a dizer assim, um povo para desanimar, dizendo assim, olha, Davi, quando esse homem tinha a sua idade, ele já vencia guerras, você não consegue ir contra ele. Aí Davi pegou e disse assim, não, meu Deus é poderoso. Eu não vou vencer com a armadura do rei desviado, não. Eu vou vencer na força de Deus. Eu gosto de pedir para você levantar a mão. Levanta a mão assim. Tem uma porta que parece que não vai se abrir porque a sua fé é pequena. Mas eu digo a você, com a força de Deus, com a força de Deus, eu quero dizer aqui, aquela porta que na sua frente parece que não quer se abrir, Deus vai abrir. E você vai ter um cântico, um hino, um louvor, uma celebração para dizer assim, ó, esse gigante aí que se levantou vai cair por terra. Aquela porta que está fechada, e não é uma porta física, é um desafio, é um problema, é uma situação, é uma área da sua vida que não está frutificando. Deus hoje, agora, neste aniversário, Ele está marcando a sua vida. E Deus hoje, agora, marque, note num caderno, porque eu quero dizer para você que você vai chegar aqui, vai agradecer a Deus e vai dizer assim, naquele dia, naquele aniversário, nós estávamos celebrando e louvando a Deus, e Deus, Ele fez algo na minha vida. Como foi que Davi venceu o gigante? Vocês sabem, não foi? Não sabe como foi? Ele pegou 5 pedrinhas, porque a história diz que tinham 5 gigantes, mas aí ele pegou 5 pedrinhas, colocou no alforja, num bisaco, e ele pegou uma funda, que é tipo uma baladeira, só que daquela época ficava rodando assim, e jogava.
E aí o que acontece é que quando ele foi, ele chegou assim, começou a zombar e disse: eu vou, e olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar você agora. Pegou, colocou a pedra na funda e começou a rodar, a rodar, a rodar. E o gigante achando graça assim, rindo assim, ó. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Eu acho bom, irmão, quando eu vejo a queda. Irmão, eu acho bom, sabia que eu acho bom? Assim, eu não desejo que ninguém caia. Eu não desejo, não, irmão, mas irmão, eu fico assim, com vontade de dar uma gargalhada na cara, irmão, quando eu vejo, sabe, uma situação assim. Quando eu vejo assim, uma situação assim, olha, eu bem que avisei, eu disse a você que não era para mexer, você foi mexer. Irmãos, quanto maior for a soberba, maior é a queda. É por isso que nós temos que cultivar a humildade. Ó, ele pegou a funda, rodou a funda e ele jogou. E ele jogou e foi tão certeiro que foi aqui, ó, na testa. Quando foi aqui na testa dele, sabe o que aconteceu? Ele caiu. E quando ele caiu, chegou a fotógrafa agora, foi? 1, 2, 3 aqui, ó. Deixa eu olhar para ela. 1, 2, 3 e... Pessoal, você não sabe, Marta é uma coisa poderosa. Vocês não sabem como vocês atingem vidas com a mídia dessa igreja. Eu já parabenizei já outras vezes. Vocês não sabem como vocês alcançam vidas. Se as pessoas soubessem como elas alcançam vidas, elas usariam os dons dela para isso. Eu não tenho dom. Se eu pegar e for fazer aqui, irmão, eu faço assim, Fica todo... Irmão, o povo se desvia e não vem para a igreja. Mas ela faz um negócio. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Me deixe mais bonito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o gigante caiu, sabe o que aconteceu? Davi foi esperto. Davi não ficou contando vitória antes do tempo. Porque às vezes as pessoas contam coisas antes do tempo. Pessoas mais maduras aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão para não entregar a sua idade, tá bom? Mas pessoas mais maduras, elas aprenderam de tanto apanhar a não falarem as coisas antes do tempo. Porque de primeiro eu contava meus sonhos. Uma vez eu queria ir para São Paulo. Aí a pessoa fez uma proposta para mim. Tudo certo, já passar, já estava vindo tudo certo. Eu era menino. Aí comecei a dizer meus sonhos para o povo. Eu vou chegar em São Paulo, chegar lá naquela igreja. Você está entendendo? E eu dizia para todo mundo, porque eu achava que todo mundo estava sonhando comigo. Todo mundo estava querendo o que eu queria. Todo mundo estava na mesma inocência que eu. Sabe o que foi que aconteceu? Deu tudo errado. E sabe o que aconteceu? Quando eu ia passando nos lugares que eu sonhava com a pessoa. E é, amorzinho. E é, meu fofinho. Você vai para São Paulo. E assim, descendo aqui, irmão. O veneninho aqui, sabe? E aí diziam assim, olha... Aí dizia, cadê aquela viagem? Não dói? Por isso que você não pode dizer as coisas antes do tempo. O gigante já caiu. Sabe o que é que você tem que fazer? Como Davi. Davi viu o gigante cair, a poeira subiu, o povo tudo se alegrando, dançando, gritando. Davi chegou lá, aí pegou a própria espada, a arma de Golias, pegou assim e diz assim, ó, eu já sei que você caiu, mas eu não vou deixar você vivo não. Eu vou danar aqui, olha, eu meter agora a espada na sua cabeça. Eu vou cortar, matar, você nunca mais vai se levantar. Tem vezes, irmãos, que a gente consegue vencer tentações, a gente consegue vencer limitações, a gente consegue vencer o nosso eu, a gente consegue vencer. Aí a gente derruba um gigante um dia, aí ele ainda está vivo lá. A gente não matou não, ele está vivo lá. Tem pessoas que eu não vou entrar muito não, porque hoje é dia de celebração, irmão. Eu não vou entrar muito não nesse tom não. O tom é de agradecimento, amém, irmão? Mas, irmão, minha vontade é dizer umas coisinhas aqui agora. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente derruba o desafio, derruba o gigante, mas não mata ele. Aí a gente fica assim, ó. A gente conseguiu. E lá vem ele se levantando ali. E lá vem, irmãos, aquele desafio. Quem é que já repetiu o mesmo ciclo várias vezes? Eu vou levantar a mão também. Tá a live ali, não tá? Na live? A live tá me vendo? Eu já vivenciei o ciclo várias vezes. Sabe por quê? Porque eu não matei o gigante. Celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo, né? Mimada você, viu? Celebrando, irmãos.
Celebrai com júbilo ao Senhor quer dizer gritem com alegria, clamem com força, digam a Deus, expressem de dentro para você, de dentro da alma. Ontem eu estava, nós temos um trabalho, eu e meu pai. Meu pai, ele tem sons de aluguel. Ele aluga som, tanto para igrejas como para festividades. Período de festas agora é alugado para vários tipos de festividade. E aí, você sabe que nós não conseguimos manter uma empresa só com o nosso núcleo, igreja, irmandade. Não tem festa todo dia. A gente tem que estar em outros lugares. E aí eu estava conversando, acabando de dar uma palestra lá na festa lá, o forró com medo, irmão. E lá a gente carregando caixa, carregando cabo. Eu sou a pessoa, eu faço lá, mas meu pai, eu sou o ajudante dele. Meu pai é o sonoplasta e eu vou ajudando as coisas. Pessoal, eu vejo tanta coisa, eu crio tanta pregação naquela hora. Ontem mesmo, Deus me deu umas inspirações, eu vendo o povo dançando e eu criando umas pregações. Eu digo, mas rapaz, vai dar certo aqui agora. Eu prestando atenção nas coisas. Ontem estava acontecendo uma festividade. Para aquele momento, aquela festividade, aquelas pessoas que estavam naquela festividade estavam se divertindo. Aquelas pessoas que estavam naquela festividade estavam vivendo aquela festividade. Eu não tenho condições de fazer um julgamento precipitado aqui e dizer que elas não estavam celebrando. Elas estavam celebrando, mas elas não estavam celebrando com o mesmo entendimento que estamos aqui. Aí a diferença entre uma festividade e outra. E eu fiquei raciocinando lá a festa, eu coloquei um fonezão aqui. Enquanto estava passando lá o forrozão, eu estava, irmão, aqui escutando um bocado de coisa e olhando assim. Aí meu pai chegou e disse, pai, olha, tá vendo aqui, ó, nós estamos aqui trabalhando. Liguei o botãozinho do profissional. E aí daqui a pouquinho o senhor vai ver, ó, daqui a pouco, olha, do pessoal, umas fotos aqui. O povo vai pegar um vídeo e vai dizer assim, ó, vai chegar para o meu pastor e vai dizer assim, ó, o pregador, o cantor da sua igreja tá lá na festa. Você já viu esse tipo de gente que não ora, mas julga? Só que na hora que eu fechei a boca, que eu terminei de falar, chegou uma pessoa, uma irmãzinha que estava lá no forró. Não tem nada de errado aqui, eu não estou julgando a irmã, amém? Mas quando ela se abraçou aqui comigo, ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu tinha acabado de dizer, irmãos, eu estou com vontade, depois editem aí, de ir lá na lotérica e jogar um negocinho para ver se eu acerto. Irmão, não estou errando uma. Quando eu fechei a boca, chegou. O que é que você está fazendo aqui? Bem calminha assim, olhei assim para ela, disse, trabalhando. E o que é que a senhorita está fazendo aqui? Aí ela ficou, eu estou sem jeito na sua frente, porque eu vim, não sei o quê. Mas por que você está sem jeito? Você foi obrigada a vir? Não. Mas por que você está sem jeito? Alguém está julgando você? Não. Mas por que você está sem jeito? Fui só fazendo perguntas a ela até chegar ao ponto dela pegar e dizer assim, não, eu vim porque eu fui para o médico, eu estou com ansiedade super alta. Tudo válido o que ela está falando. Se você for agora no psicólogo, eu vou dizer a você que aqui está cheio de pessoas, lá na live também está mais cheio ainda, pessoas com ansiedade altíssima. E quando você chegar lá no médico, que ele for dar o diagnóstico médico, psicológico, mental, ele vai dizer para você, você está com uma sobrecarga e você precisa desopilar. E ela disse, o meu médico disse que eu precisava desopilar e por isso eu vim. Aí eu disse, e por que você não está desopilando? Em vez de você estar desopilando, você veio perguntar se eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui? Pessoal, vamos viver a nossa vida. Cuide da sua, cuide da sua história. Deixe o outro de lado, deixe o outro, olha, o outro vai ter as consequências dele. A outra pessoa, a pessoa lá da sua casa, aquele familiar, ele não vai te atender. Ele não vai entender a sua mentalidade. Ele não leu o livro que você leu. Ele não participou dos lugares que você participou. Ele não viveu as pressões que você viveu. Você vai prestar conta de você e ela vai prestar conta dela. Compreende o que eu falo? Tire essa carga de cima de você. Tire esse peso de cima de você. Bichinha lá, não, tá certo? Mas quando ela vê assim, aí eu disse assim, olha, deixa eu dizer para você, do mesmo jeito que você, tem muitas pessoas que vieram aqui para essa festividade desopilar. Olha aí, mas você tá aqui,
Aí tem não sei o que, tem uma bebida, tem um... Minha filha, você não entendeu não? Eu vim trabalhar. Eu quando saio de casa eu aperto um botão. Trabalhar. Então nada disso me afeta. Eu vim trabalhar, eu sou um profissional. Você está precisando de quê? De agudo, de médio, de grave? Você está precisando de cabo, de plug, de microfone? Você está precisando de quê? Parece um robô, irmão. Porque tem pessoas que não entenderam que isso é maturidade, irmão. Irmão, a gente tem que estar em todos os ambientes, em todas as cadeiras. Na faculdade tem que ter cristão. Lá no hospital tem que ter cristão. Lá no judiciário tem que ter cristão. Irmãos, em todas as esferas do mundo tem que ter cristão. Sabe por quê? Porque se a gente não ocupar essas cadeiras, quem vai ocupar? Eu encerro dizendo que nós temos que celebrar o Senhor e fazer uma grande diferença, sem julgar. Ontem as pessoas estavam celebrando, dançando e pulando, e está tudo certo e válido para a festividade delas. Hoje é o nosso dia de você também fazer do mesmo jeito. Aí eu disse assim para ela: faça o seguinte, amanhã eu vou estar lá na Batista da Lagoinha. Vá lá desopilar, mulher. Lá é tão bom. Vá desopilar lá também. Lá é o lugar ideal para desopilar. Vá. Aí a bichinha ficou tão assim, irmão, que ela deu uma volta e ficou com a consciência que não era para gente ter perguntado aquilo a ele, não. Estava tão brabo. E aí quando ela chegou, ela disse assim: eu não vou não, mas eu quero pedir a você que você fazer um agendamento para você mandar um grupo na minha casa. Eu disse: agora, minha amada, vai em nome de Jesus. Celebrem com júbilo ao Senhor. Saia desse culto com uma mentalidade: eu preciso celebrar.